é seu nome mesmo? Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Amém? Você é filho da Denise. E o Danilo eu conheço, né? Seja bem-vindo, que é a casa do nosso pai, seu pai. Seja muito bem-vindo. Tem mais alguém que está nos visitando? Está fazendo assim com o sinal com a mão ali. Glória a Deus. Ali o meu brother ali atrás. Tem um tempo que eu não vejo. Bom te ver de novo, meu irmão. Glória a Deus. Queridos, hoje é aniversário da nossa irmã Zezé, mais conhecido como Zezé. Deixa Zezé que é mais fácil. Maria José, vulga Zezé. Mas vulga é porque é mais conhecido como Zezé. Que bom que você está na casa do Pai para comemorar diante do Senhor, celebrar essa vitória. É mãe da Stefane, da pastora Stefane. Glória a Jesus Cristo. Eu queria chamar o Tiago aqui. Cadê o microfone? Mari, por onde tu andas? O Tiago vai compartilhar aqui conosco um testemunho maravilhoso, poderoso. E eu falei que para ele, que ele poderia, falar aqui e compartilhar aqui o que Deus fez nesses últimos tempos, confirmando a fidelidade, a bondade dele, um rompimento, de paradigmas, e é isso que o nosso Deus faz. Amém? Crer, irmão, não pare de crer, não pare de crer, porque crer é fundamental para aqueles, e quando eu digo crer, não é, um esforço, é apenas estar no lugar certo, porque a Bíblia diz que o fruto, diga o fruto, o problema é que o fruto é a última coisa que aparece, ou pelo menos que manifesta numa árvore, que é o que a gente mais precisa. Mas antes de ter o fruto, tem a semente, tem os caules, a raiz, tem ali, vai dar os brotos, vai dar as varas, depois vem o fruto. Mas a gente quer acelerar o processo para chegar no fruto. Diga para o seu irmão, não acelere o processo. Viva o processo. Porque quando o fruto chegar, irmão, é uma alegria só. Amém? Mas se alegre antes, porque o fruto vai chegar e não é preciso fazer esforço. Ele vai aparecer na hora certa, no tempo certo. Tiago, compartilha conosco o que Deus tem feito, o que Deus fez na sua vida esses últimos tempos, últimos dias. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nosso diretor musical. Opa. Irmãos, eu fico muito feliz, grato a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pedacinho, da minha trajetória. Eu já contei também um pouquinho aí no discipulado de homens, então alguns aqui já sabem um pedacinho disso. Eu adicionei mais alguns outros detalhes e eu resolvi escrever por conta do tempo, para não me perder aqui nos pensamentos, talvez nas emoções. Então, eu acabei escrevendo aqui. E eu espero que isso te edifique de alguma forma, que sirva para a sua edificação, sobretudo nos momentos de muita dificuldade, que a gente passa nessa vida, por longos períodos de tempo, longos desertos que Deus nos faz passar, que essa história aqui, que é real, é a minha história, possa te edificar. Amém? Bom, eu gostaria de começar lendo um versículo que está em Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler, e esse versículo, vocês vão entender melhor no final. Capítulo 2, versículo 1 ao 3, versículos 1 ao 3, que diz assim. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Bom, vamos lá. Este versículo sempre teve muito significado para mim, sobretudo durante as aulas de física e geofísica na faculdade, nas quais eu viajava e tentava compreender Deus
naquela linguagem. Mas me deixe voltar alguns anos na minha história. A maioria das pessoas, quando me conhece e ficam sabendo que eu sou engenheiro, pensam que tive uma vida cheia de privilégios e que fui o filhinho do papai e filhinho da mamãe. Eu até sou, mas não no sentido que essa expressão carrega. Na verdade, até pouco tempo atrás, minha condição social estava longe do que tenho experimentado hoje. Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu nasci num lar muito pobre financeiramente. E só financeiramente, porque todas as outras riquezas nós tínhamos, ou seja, um lar feliz, cheio de amor, muita alegria e paz de Deus. Eu nasci e cresci numa comunidade muito pobre e violenta, na Baixada Fluminense, em Nilópolis, conhecido Morro da Mina. Morávamos meus pais, minha irmã e eu em um quartinho doado pela minha tia. Meu pai é pedreiro e minha mãe é artesã. Desde pequeno, sempre gostei de estudar. E eu louvo muito a Deus por Ele ter me dado esse dom. Eu me lembro que, mesmo criança, um dos meus maiores sonhos era poder morar em uma casa melhor e ter uma laje para poder subir. Eu já sonhava que um dia eu poderia tirar minha família dali. Sabe por quê? Nós morávamos em um beco, onde o tráfico era praticamente o nosso portão, onde por algumas vezes, eu, ainda criança, vi pessoas sendo mortas e arrastadas pela rua. Teve um episódio em que os bandidos esconderam as drogas em nossa casa. Nesse lugar, apesar de ter vivido muitos momentos de alegria, era muito triste viver com medo de ser atingido por bala perdida ou de ver os bandidos pulando o seu muro e fugindo pelo seu quintal. Lembrei que quando eu tinha 4 anos de idade, nós nos mudamos lá do morro e fomos morar na Vila Cruzeiro. Não me lembro quanto tempo moramos lá, mas me recordo muito bem que nossa casa era um porão, úmido e insalubre. E sim, haviam ratos, o que aterrorizava ainda mais nossas noites. Mas graças a Deus não foi por muito tempo que ficamos lá. Como eu disse, meu pai é pedreiro. E ele costumava me levar no final das obras ou nos dias de pagamento, porque ele sempre pagava um lanche no final. E também porque era uma das poucas oportunidades de ver o mar. Ele sempre trabalhava nos prédios Zona Sul, Barra, então era uma oportunidade de conhecer o mar também. Foi então que, com uns 7 anos, eu ouvi pela primeira vez a palavra engenheiro, quando meu pai respondeu a um colega no trabalho sobre o que eu seria. Ele dizia: "Esse aqui vai ser engenheiro." Eu não fazia ideia do que era ser engenheiro, mas achei uma palavra muito bonita e resolvi falar para todo mundo que eu seria engenheiro. Os anos se passaram até que chegou a hora do vestibular. Eu me lembro que eu pedia tanto a Deus para que eu pudesse estudar numa escola boa que me preparasse para o vestibular. Mas não foi possível. Meu pai não tinha condições de pagar um cursinho e ainda mais uma escola boa. Estudei toda a minha vida em uma escola pública, com falta de professores, principalmente de matemática, logo matemática. Foi então que, no início do ano, que eu ia começar a 3ª série do ensino médio, eu peguei minha bicicleta e fui atrás de pré-vestibulares comunitários, e consegui um muito bom numa paróquia, lá em Anchieta. Mas o primeiro desafio veio. Eu tinha que fazer uma prova para entrar, porque era bastante concorrido. Eu orei muito a Deus, coloquei os sonhos diante dele, porque naquele momento, aquela era a minha única chance. Fiz a prova e passei. Eu consigo sentir a alegria que tomou conta de mim naquele momento. Eu cheguei em casa e disse aos meus pais: "Agora eu vou ser engenheiro." Foi então que estudei muito durante aquele ano. Eu ia para a escola de manhã, saía meio-dia, chegava em casa, almoçava, estudava até às 17 horas para o vestibular, e às 18 eu ia para o cursinho estudar até às 10 da noite, todos os dias, com exceção dos domingos. No final do ano, para a glória de Deus, eu passei no vestibular de engenharia da UERJ. O orgulho brilhava nos olhos dos meus pais, até porque, no fundo, eles não imaginavam que seria possível, dadas as circunstâncias. Foi então que comecei as aulas
que iam de manhã até o final da tarde, todos os dias, era horário integral. Mas eu mal sabia que ainda passaria por muitas dificuldades. Logo de início, eu não conseguia entender quase nada das matérias. Isso porque eu entrei na faculdade com pouquíssima base em matemática. Um engenheiro passou sem base em matemática. Inúmeras vezes eu recorria aos livros do ensino fundamental para tentar correr atrás do prejuízo. Eram pilhas assim, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série para tentar correr atrás do prejuízo. Irmãos, eu chorava enquanto estudava, pedindo a Deus que abrisse a minha cabeça e fizesse entender aquilo, porque capacidade eu sabia que tinha. Foram muitos estudos regados com lágrimas. Tem um detalhe. Eu não tinha internet em casa, em plena era da tecnologia. Quem me dera ter o YouTube para poder me ajudar. Certamente meu desempenho teria sido bem melhor. Mesmo com todo esse esforço, eu reprovei a maioria das matérias no primeiro período. E aos trancos e barrancos eu consegui passar raspando outras vezes. Me permitam colocar mais uma variável no problema. Porque eu reprovei muitas matérias, eu precisei puxar as mesmas matérias em horários diferentes. Isso me fazia ficar na faculdade o dia todo, ou seja, eu saía de casa às 5h30, chegava às 11h30 da noite. Algumas vezes, um pão com manteiga era o único alimento que me mantinha. Bom, os anos passaram e agora faltava pouco para eu concluir a faculdade. Nesse momento, minha família já estava morando em Seropédica e eu comecei a estagiar. Eu demorava 4 horas para chegar no estágio, e isso impactou nos meus estudos, porque eu não tinha mais tempo para estudar. Então, com o meu dinheiro do estágio, tive que morar perto da faculdade, sozinho, numa república. Antes do meu último semestre, meu contrato de estágio terminou, e tive que trabalhar na república, onde eu morava, em troca de moradia. Essa foi uma das fases mais difíceis, porque eu não tinha dinheiro. Eu costumava almoçar e jantar no restaurante universitário, e eu pagava R$ 2 por refeição. Porém, algumas vezes, quando eu chegava para almoçar, o restaurante estava fechado devido à crise que assolava o Rio de Janeiro em 2016. Irmãos, estudar com fome é uma das piores sensações que já experimentei. E eu evitava falar isso para os meus pais, porque eles não ficariam em paz e sofreriam. Até porque a situação financeira da minha família também estava muito ruim. Mas Deus me enviou pessoas para me ajudarem com um prato de comida. Meus pais do coração, Noeli e Geraldo. Foi assim até o final da faculdade. A UERJ estava prestes a entrar mais uma vez em greve. Por isso eu puxei 11 matérias no último período para concluir logo. Para minha surpresa, o meu desempenho foi excelente nesse semestre. Tirando uma matéria que me assombrou desde o terceiro período, probabilidade. Quase reprovei, mas tive que pedir ao professor, pela primeira vez em toda a graduação, meio ponto para me formar. Quando ele me deu esse meio ponto, às 8 horas da noite, eu corria pelos corredores da UERJ gritando mesmo. Eu descia as escadas dizendo, eu formei, eu formei. Quando cheguei em casa, minha mãe me esperava no sofá, como todas as vezes durante todos os anos da minha graduação. Eu cheguei por volta de meia-noite. Eu me joguei no chão da sala chorando. Ela me perguntou preocupado o que havia acontecido e eu disse, mãe, acabou, eu consegui. Ela me abraçou e choramos juntos e ela orou por mim. Para encurtar um pouco os detalhes, depois de formado, penso que comecei a trabalhar como engenheiro? Que nada. O deserto que Deus me fez passar era geograficamente extenso. Então eu trabalhei como telemarketing, vendedor de cursos de informática e auxiliar administrativo. Não era assistente, não, era auxiliar administrativo. Até que no ano de 2020, eu decidi fazer um processo seletivo para o mestrado em geotecnia, que é uma área dentro da engenharia civil. Irmãos, eu passei para uma das maiores instituições da América Latina nessa área,
a COP na UFRJ. Para mim, uma grande conquista, sem dúvida. Através disso, em 2022, eu recebi no LinkedIn uma proposta para trabalhar nessa área que eu estava estudando. E eu aceitei, mesmo com todos os medos, porque eu não tinha experiência formal com isso. Quando minha carteira de trabalho foi assinada como engenheiro civil geotécnico, eu não conseguia conter a felicidade. E minha família comemorando junto comigo. E os frutos de tanto trabalho não pararam por aí. Há uma semana, eu estava em Portugal, apresentando em inglês os resultados da minha pesquisa de mestrado no congresso número 1 no ranking internacional dessa modalidade. Tudo isso foi promessa de Deus. Quando ainda criança, Deus usou pessoas para dizer que me levaria a lugares grandes. Finalizo com um versículo que comecei. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em outras versões dizem que todos em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos. E esse versículo tem muito significado para mim, porque eu acredito piamente que em Cristo estão ocultos os tesouros da sabedoria e da ciência. E Ele me deu esse dom de compreender, de investigar mecanismos na minha área, na engenharia. E eu sei que as descobertas que eu tive que fazer, todo o esforço que eu tive que fazer e implementar, veio dele. E a honra e a glória volta para ele. Amém. Porque é ele que está me fazendo alcançar esses lugares. Então, que esse breve testemunho possa edificar a vida de vocês. Sobretudo, como eu já disse, nos momentos de muita dificuldade, não saia, não se afaste de Cristo, porque Ele é a nossa âncora. Amém. Ele é a âncora da nossa alma. É isso. Nele nós somos inabaláveis. Amém. Se não fosse por conta dele, eu não estaria aqui, eu teria sucumbido, o sistema teria me engolido. Mas foi graças a ele que eu estou aqui para contar isso para vocês e que edifique a vida de vocês. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Alegria. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas maior para o Senhor, que Ele é digno. Amém. Tu és digno, Senhor. Em todo tempo Tu és digno. Obrigado, Pai. Obrigado. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus por esse testemunho. Amém. Lembra que a gente estava falando aqui ainda há pouco que a gente precisa aprender a viver processo. Muita gente está chegando no resultado e não sabe manter o resultado porque não aprendeu o processo. Mas nós somos uma igreja que Deus está nos ensinando os processos. Amém? O Senhor vai levar cada um de nós para o destino que Ele quer, para a vontade que Ele quer. Eu estou dizendo como trabalho, negócios, mas sobretudo a gente não pode se perder do destino principal, que é Cristo Jesus. Amém? Que é o seu reino, a sua vontade. Glória a Deus por isso. E louvamos ao Senhor. Ele foi para Portugal com tudo pago, tá, irmão? Que não saiu do bolso dele não, viu? E ele apresentou lá em inglês. Deu umas aulinhas para ele ficou bom depois que eu... Na verdade... Ai, meu Deus do céu. Então, ele apresentou, né, diante de uma bancada em inglês, e a professora já tinha falado para ele: eu não colocaria, não botaria, não tiraria nada, está perfeito o que você está fazendo, né? Porque muitos temores vêm, né, Tiago, de segurança, os paradigmas, né, da onde eu vim, mas Deus é aquele que faz com seus filhos se assentem com os príncipes à mesa. Amém? Mas isso tudo para quê? Só, não, irmãos, é para glorificar, sabe? Porque ou com mestrado ou sem mestrado, sabe, debaixo do propósito de Deus, nós somos os mesmos. Mas Deus nos colocou nessa terra aqui para cumprir, né,
propósitos, fazer coisas, e isso, né, onde o Tiago está, eu não tenho dúvida, né, que Deus o colocou ali para um propósito, e que isso sirva para abençoar e possa, né, abençoar tantas e tantas pessoas, quanto a vida dele, a família. Glória a Jesus por isso. Então, reforçando aqui só o dia onde a Margarete, a pastora Margarete vai estar aqui. Papai, o responsável, amém? Venha. Tem coisas que a gente fala, não tem nada a ver mais comigo, não tem mais criança, não tem, mas você é um ser nessa terra que deve ter influência. E você pode, às vezes, falar para um amigo, mesmo não estando filho, trazer alguém, cuidar de alguém, porque a experiência que ela tem no dia a dia, na prática, se a gente soubesse o que acontece dentro das escolas, o que está acontecendo, a gente não seria tão, sabe assim, pessoas tão tranquilas, porque o sistema está numa velocidade e está atropelando, irmãos. E eu vou te dizer, Jesus nos colocou aqui nessa terra para ser igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, sabe qual é o temor que eu tenho que ter? É só estar debaixo da graça e do poder do Espírito Santo, porque o resto é com Ele, irmãos. E esse sistema não vai nos atropelar, e a porta do inferno da morte, porque às vezes não é somente morte física, é morte, sabe, está matando pessoas, sentimentos e tantas outras coisas. Vem estar conosco aqui, vamos aprender, vamos ser igreja, porque às vezes quando a gente fala para ser igreja, você só pensa aqui. Igreja, ela não é aqui, a igreja é aqui, aonde você vai, você é a igreja de Jesus. Lá no seu negócio, você é igreja, no seu trabalho, você é igreja. Você vai ser a influência, você vai ser voz, você vai ser alguém que vai, sabe, trazer para aquele ambiente presença, trazer a presença de Deus. Ah, é difícil, e quem disse que seria fácil? É por isso que nós estamos aqui para ser igreja. Senão, irmão, era só salvar e embora. Ou não é muito melhor ficar com o Senhor, como Paulo diz, mas nós estamos aqui para um propósito. Vamos lá. Meu Deus, eu tenho menos tempo ainda para falar. Amanhã, olha aí, parou de guerra, já se antecipou, está na casa do Pai, aleluia, aqueles 15 anos, né? Né, Bola? Glória a Deus. Sua coroa? Eu tenho a minha coroa também, mas fica doido. Queridos, eu tenho alguns minutinhos aqui para compartilhar ou continuar compartilhando com vocês. Fica difícil depois de um testemunho desse, tão poderoso, mas a palavra de Deus ainda quer ministrar as nossas vidas, amém? Diga comigo, as mesas. Isso, as mesas. É plural mesmo, porque eu estou falando de mais de uma mesa, né? As mesas de banquetes eram duas. Você vai ver que no Evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas passagens, né, elas se repetem. E eu quero pegar um texto específico para mostrar para você a realidade dessas duas mesas, ou desses dois banquetes. Jesus, ele se assentou em banquetes com pobres, prostitutas, publicanos, que eram cobradores de impostos, Aí, essa é uma classe de banquete, que eram os desfavorecidos, os marginalizados. Nessa ideia de marginalizar é além da margem, fora, sabe, de um contexto social que todo mundo olha e que admira. Aí tem a outra mesa que Jesus se assentou, na mesa dos religiosos, no banquete com os religiosos. E eu quero trazer esse contexto para nós aqui, mostrando para mim e para você, aqui Lucas capítulo 15, do verso 1 ao 32, eu não vou ler isso tudo, mas nessa sessão de parábolas, nessa sessão de ensinamentos, diga parábolas, diga histórias, é isso que significa parábola, uma história. E eu vou citar uma história específica, né, dentre
as 3 que Jesus está contando seguidamente. Ele vai contar a história de uma mulher que perde uma moeda, uma dracma. Ele vai contar a história, primeiro, de uma ovelha perdida, depois de uma mulher com uma dracma, e ele vai contar a terceira história seguida, que é a história mais conhecida como a história do pródigo, do filho pródigo. Mas quem é que está contando essas histórias? Diga: Jesus. E eu quero ler para você Lucas capítulo 15, do verso 11 a 32. Que podemos observar. Deixa eu ver se vai melhorar aqui. Melhorou, Deus. A lâmpada se acendeu. Mudança, gente, mudança. Fui fazer um óculos essa semana. Ai, Jesus. Podemos observar o desejo e o motivo claro dele que é em Jesus, ao se aproximar de pecadores, dos samaritanos, que era um povo mestiço, dos publicanos, que eram os cobradores de impostos. Jesus tinha uma ideia clara, objetiva, era reabilitá-los, era devolvê-los como pessoas que estavam abandonadas ao convívio, familiar e social. E eu vou ler aqui para você Lucas capítulo 11, 32, eu quero usar um método, aqui um método Leia, não é a Leia Abreu aqui, nossa irmã, que não está presente hoje, esposa do Paulo, método Leia. E talvez você pergunte para mim: o que é o método Leia, Sérgio? Diga comigo: ler. Diga comigo: explicar e aplicar. Todo texto que a gente for ler na Bíblia, a gente precisa fazer isso: ler, explicar e aplicar. Não adianta a gente ler, explicar e a gente não aplicar. A vida cristã, ela é feita de algo objetivo. Então eu leio um texto, eu preciso ler, depois explicar esse texto, e depois a gente precisa o quê? Aplicar esse texto. E a gente vai ver aqui Lucas capítulo 11, 32, Jesus continua o que ele está falando das outras parábolas anteriores. Verso 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Quem está contando essa história, irmãos? Ele está contando essa história para quem, irmãos? Ele está agora diante do banquete com os religiosos. Ele vai contar essa história para eles. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Verso 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. 20: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados
e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vou explicar de uma forma bem simples e prática para você. Por que Jesus está contando essa história para os fariseus, os saduceus, os religiosos? Porque ele está mostrando claramente, nesse ponto, eles estavam dizendo: ele é o Filho de Deus? Esse que é o Messias? É esse que é o prometido? É esse que senta com os beberrões? É ele que senta com as prostitutas? É ele que senta com os publicanos? É ele que senta com o samaritano? Que banquete é esse? Que ele está se sentando com essas pessoas? E aí Jesus então conta as 3 parábolas seguidas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Mas essa história vai falar também de um filho que estava dentro e que ficou indignado, sim ou não? Porque o que tinha ido se perdido, voltou, se arrependeu, depois que, eu vou falar aqui rapidamente para vocês os princípios que estão aqui dentro dessa parábola, mas eu quero mostrar para você que aquele filho que ficou estava indignado. Sabe que filho era esse? Os religiosos, os judeus religiosos. Como pode? Eu sempre estive contigo e você, não é possível. Você não fez nenhuma festa para mim. O pai: rapaz, tudo que é meu é teu. Os judeus, meu irmão, eles estavam ali diante do mesmo acesso que pecadores acessaram e receberam, mas eles, porque achavam que eram os fiéis, os certinhos, os que nada fizeram de errado, estão agora dizendo o quê? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês nem na festa vocês querem entrar, né? Na festa dos perdidos, dos arrebentados, na festa daqueles que sofrem, nada. Você se acha tão digno, você se acha tão especial, que você nem quer entrar nessa festa. E eu, quando vou dar uma festa para alguém, celebrar porque alguém que um dia pegou os seus haveres, pegou tudo e se foi, e agora ele está voltando arrependido, e ele está, dizendo: eu me arrependo desse caminho que eu fiz, desses erros que eu cometi. Você não consegue nem, celebrar junto. Você está sempre olhando para si, você está sempre dizendo sobre os seus acertos, sobre, sua prepotência, o seu orgulho, como se, só eles fossem errados, vocês são os certos. O plano de fundo é esse, irmãos. Porque Jesus se assenta com banquetes para falar com essa estirpe de pessoas. Pecadores das mais variadas, naturezas. Mas eles, os religiosos, os santarrões, e eu pergunto para você: o que adianta a nossa santidade se a gente não aplica ela? Sua santidade perto da minha santidade, só fica aquela ideia, os santos. Só que quando nós estamos na assembleia, nós somos a assembleia dos separados, sim. Porém, nós já entendemos que tem filhos que precisam voltar para a casa do Pai. Porque na ótica de Deus, toda pessoa é um filho que precisa voltar. É fato que a gente só considera um filho de Deus quando alguém entra debaixo da herança e se apropria daquilo que Deus já deixou para cada um de nós. E eu quero trazer aqui 5 princípios muito rápido, do verso 11 a 14. O primeiro princípio é: o que eu faço com a herança? O que você faz com a herança que você recebeu?
Se veja dentro desse contexto de história. Você foi alguém que Deus enviou Jesus para nos alcançar. E Ele tem uma herança para nós. E é uma herança abençoadora, bendita, amém? Uma herança maravilhosa. Mas o que eu faço com a herança que eu recebo? Porque este jovem aqui pede os seus haveres ao seu pai. E é interessante, porque você vai ver uma coisa. Esse pai não proíbe o filho de fazer isso. Você só pode ter liberdade quando você precisa entender sobre responsabilidade. Aquele cara queria liberdade, mas ele não tinha responsabilidade. Você ter liberdade, não ter responsabilidade, a liberdade vira o quê? Libertinagem. Você fica sem parâmetro, você fica sem limites, você fica sem freio. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Uma das piores coisas que uma sociedade pode provar é ficar sem o freio de Deus. Sabe qual foi a sociedade que ficou sem freio de Deus? Sodoma e Gomorra, Babilônia. Estava inserido dentro dessa lógica. O freio de Deus. Por isso você precisa ler Romanos capítulo 1 e entender o que Deus está falando. A Bíblia diz que eu os entreguei aos seus próprios o quê? Ao quê? Prazeres, desejos. Meu irmão, quando Deus tira a mão e fala assim, faz do seu jeito. Misericórdia. Porque tem gente que acha que a religião, talvez a religião desprovida de Deus possa representar isso. Sabe? Ignorância, cercear você. A religião verdadeira, Jesus Cristo. João capítulo 10 diz, aquele que entra, entrará e sairá, encontrará pastagem. Todo servo de Jesus, toda pessoa que Jesus se revelou a ele, essa pessoa é mais livre do que qualquer um que se acha o grande livre dessa terra. Eu só pude entender o que é liberdade, eu só pude entender o que é a vida a partir da própria essência da vida, Jesus. E eu e você, irmãos, o que nós estamos fazendo com a nossa herança? Olha os versos 11 a 14, põe ali rapidamente para mim. 11 a 14. Eu faço o que com a minha herança? O que eles fizeram? Um homem tinha 2 filhos. O que ele faz? Ele vai, pede ao pai a parte da herança, e o pai reparte. Diga, reparte. Significa que o outro também teve ou não teve? Se ele não enxergou a parte dele, o que a gente está fazendo com a nossa herança, irmãos? Será que a gente pega e desperdiça, ou a gente pega e não consegue entender para que propósito tem essa herança na minha vida? O mais novo, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região que distante. Já viu que a gente tem uma tendência para achar que a gente é livre, a gente quer ir longe. Deixa eu sair, voar, não quero nem estar perto. A ideia é que a gente diz, não quero limite. Não vem me botar limite. Pai, mãe, não vem botar limite. Que geração é essa, irmão? Não tem limite? Tem limite, sim. Tem ou não tem? Hein, seu Porral? Dona Mi, tem limite? Deram limite ou não deram? Graças a Deus pelos limites. Quando eu tinha 18 anos que eu tentei cantar de galo, virei um pintinho. O galo maior cantor, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Lógico que tudo tem a sua medida, mas eu vou te dizer uma coisa. Viu vocês aí, jovenzinhos, adolescentes? Graças a Deus pelos limites que os pais de vocês estão dando a vocês. Porque quem não tem limite, a Bíblia vai afirmar que é outra ministração, outra palavra, vai sofrer danos. E eu sei que não é fácil para você, pai e mãe. Por isso você precisa vir para ouvir. Vem aqui para ouvir as histórias. Porque se você não ouvir, você não se sensibiliza não, irmão. Sabe por que filho mete a mão na cara do pai? Sabe por que filho está batendo em pai e mãe? Porque pai e mãe estão ouvindo muita psicologia que não funciona. Vai para a psicologia da Bíblia, irmão. Ela é riquíssima. A Bíblia é de disciplina, com castigo, sabe? Agora, isso tudo tem que ser com amor, amém? Se o amor não tiver, irmão,
É como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, nada, sabe, tem funcionalidade, nada, sabe, tem o seu valor. Mas o que eu faço com a herança? Segundo ponto, do verso 15 a 16, do que estou com fome e do que eu estou querendo me alimentar. Eu ia mostrar um vídeo para vocês, mas eu não tive tempo de falar com eles. Eu esqueci de passar para eles. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Será que nós não somos aqueles, pelo menos eu vou te dar um exemplo. Eu sou peão, diga peão. Peão gosta de arroz, feijão e qualquer outra coisa. Tem peão que nem eu aqui. Cara, você pode me dar uma coisa muito legal, gostosa, tal, mas eu vou te dizer, irmão, lanchinho, tem uma hora que eu falei, não rola mais, irmão, quero arroz e feijão. Me dá arroz e feijão, entendeu? Eu sei que alguns gostam de macarrão, mistura macarrão, farofa, aí vira uma argamassa, né? Vira um negócio assim, cimento, não sei o quê. Mas, cara, eu vou te dizer, eu, Sérgio, se eu pegar, sabe, comer um sanduichinho e tal, um dia, cara, mas tem hora que não rola mais, mano. E eu vou te dizer, eu acabo de comer, sabe, aquele, é até feio, né, falar, tipo assim, eu estou falando de jantar, almoço sempre tem na minha casa. Tem toda hora, mas às vezes a gente para dar um refresco, assim, né, a gente vai fazer um lanchinho de noite, mas vou te dizer uma coisa, eu como lá, é gostoso, um pãozinho, né, tal, seja lá ele com epa, né, sabe o que é epa? Epa que deu queijo, presunto, foi embora, mas você comeu, eu vou te dizer, cara, e tem uma expressão que as pessoas dizem, não fala isso que é feio, menino, perguntar isso para criança, né, às vezes pergunta isso para criança, vem cá, meu filho, estou lá comendo com o pai e a mãe, junto com os filhos pequenos, aí né, o anfitrião da casa diz assim, e aí, comeu? Comeu bem? Está tudo certo? Ele, tô cheio. Aí a mãe e o pai, né, cheio de educação, diz, não fala cheio, meu filho. Fala, tô satisfeito. Deixa eu te dizer, embora é uma metáfora, escute só o que eu vou te falar. Viu aí, geração? Geração Z, né? Será que geração é essa? É isso? Porque ao meu tempo era geração Coca-Cola, mas a geração Coca-Cola já foi embora. Geração, sei lá, geração Z, YZ, não sei o quê. Escuta só que eu vou falar para vocês. A questão é que vocês estão comendo um monte de coisa, mas vocês não estão satisfeitos. Porque vocês não estão comendo certo. Aqui vai para os nutricionistas, é uma festa, né, Rogério? Que tem mais, a Amelie, está cheio de nutricionista aqui, gente. Eles vão ter que dar jeito em nós. Amém? Não vou ficar sozinho nessa não, você vai vir junto comigo. Sabe, ele sabe, cara, não adianta você comer, não é uma quantidade que vai fazer, sabe, ter o valor, sabe, nutricional. Nós somos uma geração que nós estamos querendo comer qualquer coisa. Nós precisamos ter um paladar mais apurado. Nós precisamos distinguir o que eu preciso comer e não comer qualquer coisa. Tem um ditado que diz assim, eu não como para viver, eu vivo para comer. É isso? Então, só para saber se você está prestando atenção. Tem gente que acha que vive para comer. Você come é para viver, irmão. Agora, o que você está comendo? Isso está fazendo você ficar satisfeito? Ou eu, quando faço um lanchinho, acabei de comer, eu falei, rapaz, não é possível. Foi para onde esse negócio? Você sabe que você não está com fome, você está insatisfeito, porque você não comeu o que você gosta, o seu paladar, sabe, aquilo que você é saciado. Então a pergunta é, eu estou com fome de quê? Estou me alimentando de quê? Porque esse rapaz que pega os seus haveres, sua herança, seu dinheiro, sua independência, ele vai para longe e ele gasta, e a Bíblia diz que houve um problema no país. A gente viveu uma crise há poucos dias atrás, ou quer dizer, continuamos vivendo de formas diferentes, mas a pandemia foi uma realidade mundial. A Bíblia diz que esse cara queria comer o quê? Comida de porco, diga comida de porco. Você precisa entender que não necessariamente essa comida de porco era uma leguminosa. Era muito comum se comer esse tipo de comida, inclusive para pessoas que eram de baixa renda, que tinham mais dificuldades.
verduras. Mas ele estava tão desesperado, o problema não é ele comer comida de porco, o problema é ele, como judeu, está, sendo alguém que está trabalhando junto com o porco, porque para o judeu isso era algo que, meu Deus, inadmissível alguém trabalhar com porco, porque para eles, dentro da cultura deles, tinha seus valores, mas assim, a ideia era tipo assim, olha onde ele foi parar, além de trabalhar, tendo herança do pai, agora acabou o dinheiro, ele teve que trabalhar, ele vai trabalhar numa plantação, como é que fala isso? Uma criação, gente, de criação de porco, que eram alimentados por legumes que davam, né, para aquelas pessoas, para aqueles porcos, que também, né, alimentavam pessoas de padrão menor, de baixa renda. Mas a questão eu escutei isso da Edmeia, nunca mais esqueci, na nossa irmã missionária Edmeia. Meu irmão, quando você come comida inapropriada, ainda que ele tivesse comido de porco, eu não sei se ele comeu ou não comeu, eu só sei que ele continuaria com vontade de comer. Sabe por quê? Quando a gente come o que não deve comer, a gente continua com fome, não fica saciado. Será que você, vou usar aqui a palavra que você vai entender muito bem, será que você está cheio, mas não está satisfeito? Você ouve um monte de gente, né? Internet tem um monte de pregador, um monte de líder. Glória a Deus por isso. São vozes. Agora você precisa distinguir o que você precisa ouvir. Não ouça só o que você quer. É que nem caixinha de promessa. Só tem promessa. Não tem uma espadada. Ouve, irmão, o que Deus está falando, não o que você quer ouvir. Porque muitas vezes nós estamos só querendo me alimentar de coisas que a sua alma quer. E eu vou te dizer, a sua alma tantas vezes quer coisas que ela nunca será saciada. Vou te dar um exemplo, passando o vaso assim. Eva olhou para um fruto, a Bíblia diz que os olhos dela, desejaram, e ela foi lá e comeu. Comeu ou não comeu? Além de comer, ela deu para Adão, sim ou não? Pergunto eu para você, eles comeram, mas tiveram o seu prazer realizado? Escute, cuidado com os seus desejos. Os seus desejos podem te levar a lugares muito complicados. Porém, quando a gente encontra um prazer em Deus, pode ser no deserto, a gente é saciado, tem pão que desce do céu, tem pão que nos alimenta, tem roupa que não se gasta. Amém? E o terceiro ponto, terceiro princípio, o arrependimento. Diga arrependimento. Irmão, quer falar de reino de Deus? Nós precisamos fazer esse negócio começar de maneira certa. Reino de Deus começa com arrependimento. Não tem como cristão viver reino sem arrependimento. Por isso que lá em João, estou falando de 1 João, já não estou falando do Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, aqueles que pecarem, o que eles precisam fazer? Confessa. Livro de Eclesiastes diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E lá em 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado que a gente faz, a gente comete uma injustiça contra Deus, irmãos. Agora, você acha que Deus está preocupado com isso? Na boa. Meu irmão, a gente comete muitas injustiças toda hora. A gente domina pecado, né? Pecado é esse, pecado é aquele. Os mais chamados capitais são os mais, e os pecados interiores? Os pecados dos nossos olhos, dos nossos desejos. Estou falando nosso, irmão, meu e seu. Não vou ficar sozinho nessa não, tu está junto comigo. Agora tu está junto também comigo, quando Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo o principado e toda a potestade. Amém? Eu preciso saber de onde Ele me tirou, aonde Ele me colocou. Mas ainda que eu cometa pecado, eu preciso fazer o acerto. Como? Arrependimento. A vida do cristão é uma vida de arrependimento. Mas não é remorso. É arrepender. A partir do momento que você se arrependeu para Deus, está aqui, irmão.
Se o diabo ficar no teu ouvido, resolveu não. Rapaz, não dá papo para ele não. Você já não fez? Já não confessou? Esquece. Dizia um jogador de futebol, esquece. Esquece. Não precisa ficar preso a isso, esquece. O terceiro ponto. Arrependimento proporciona restauração. Olha os versos 17 a 21. Põe aqui para mim, por favor. Tem mais alguns minutinhos. Vou terminar na hora. Pode ficar tranquilo. 17 a 21. Caindo em si quem? O filho que pegou seus haveres e foi. Significa o quê? Ele está fazendo uma reflexão. Sim, caindo em si. Caramba, olha ele. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de... E eu aqui morrendo de... Caramba, eu estou morrendo de fome. Qual é a sua fome, irmão? Qual é a sua fome, minha irmã? Verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ó. Sabe a gente? Segunda-feira eu vou começar esse jejum. Segunda-feira eu começo a dieta. Está tudo aqui dentro. Sim ou não? Sim. Vou ler, vou. Meu irmão, eu falei, eu preciso ser mais disciplinado. Eu comecei a ler um livro. Já parei ele não sei quantas vezes. Agora eu falei, eu não vou parar de ler enquanto eu não cumprir algo muito simples e prático. Eu vou ler 10 páginas desse livro por dia. Tu sabe que ontem que eu não li? Eu vou ter que ler 20 hoje. Problema. Não foi disciplinado? Tem que botar a alma no lugar, você vai. Eu já li, irmão, o Salmo 119 numa madrugada. Eu costumo estar sempre muito no trono, né? Aquele outro, entendeu? Mas estava lá lendo, e eu dormia, eu cochilava, acordava, e quando eu cumprindo um tabu. Quando eu acabei de ler, eu acho que é 177 versículos, não tenho certeza. Olha aí para mim quantos versículos são. Quando eu acabei de ler, eu fiz assim, né? O religioso. Consegui. Aí o Espírito Santo, dentro de mim, falou assim, me lembra um versículo. Você leu? 176, deu um de lambuja. Quando eu acabei, o Espírito Santo, me lembra um. Aí eu... Voltei para o versículo 1, irmão. Cochilei várias vezes. Tu acha que eu despertei logo? Não. Mas era só para disciplinar a alma. Botar ela no lugar. Se sujeitar. Porque quando a gente está vendo um filme, a gente não levanta para ir no banheiro, maioria das vezes. Eu levanto, porque eu sou um desesperado, desculpa a expressão, um mijão. Mas assim, a maioria, irmão, levanta por hábito. Você consegue se aguentar, você consegue segurar. Mas é porque é o filme, você não quer perder nada. Mas quando você está, sabe, às vezes, né, diante, sem aqui nenhuma ideia religiosa, mas, cara, se esforce, coloca a sua alma no lugar, não deixa a sua mente vaguear. Já está pensando no frango, irmão. Calma. Calma. Quieta a tua alma. Dá até música, viu? Já fizeram. Olha só, irmãos. Parei aonde? Que versículo, irmão? Ele pequei contra o céu e contra ti. Assim, contra o céu, irmão. Que céu? Olha o que está se falando. Essa história está falando de uma outra realidade que era além do pródigo. Eu me porei... Desculpa, volta, 19 agora. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Como que um filho deixa de ser filho, irmão? Diga, filho, sempre será filho. O problema é no sentimento de dignidade. Porque quando a gente falha no propósito, a gente tem um sentimento de errei, não sou mais. Presta atenção, essa era a visão do pródigo. Trata-me como um dos teus empregados, servos. Deixa eu te dizer uma coisa, o servo, dentro de uma ideia, empregado, tinha mais valor do que como se fala? Um escravo. Por quê? O escravo, tantas vezes, ele já era pago, irmão.
ele trabalhava para alguém, então ele tinha o seu acerto. Ainda que você seja empregado, como fala? Você acabou de dizer o nome? Um escravo. Fui comprado, vai trabalhar para mim, acerto. E o servo? O servo é sazonal, irmão. Às vezes tem trabalho e não tem. Às vezes tem coisa para você fazer e às vezes não tem. Que é o Senhor que vai te trazer para fazer algum trabalho, fazer algum negócio. Depende. Pode ser só nomenclatura diferente, palavras diferentes, mas tem esse contexto, tá? A seguir, agora sim. Ele não ficou só lá pensando. Ele o quê? Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, o seu pai o viu. Diga, o pai sempre nos vê de longe. E cheio de compaixão. Diga, cheio de compaixão. Meu irmão, você precisa ser pai de pessoas que tenham compaixão no coração. Tem irmãos que deram uma... Tem ou não tem aqui no nosso meio? Nunca os olhe com os olhos de desprezo. Olhe com a lente do Pai maior. Fala, que bom que você está aqui hoje. Por que a gente sempre vem com a cobrança? Por onde você estava? O que você fez? Você gastou dinheiro com quem? Meu irmão, tenha os olhos do Pai. Ele viu de longe, cheio de compaixão. O que o Pai faz? Corre ao encontro. Ele vai para perto do seu filho e ele abraça seu filho e ele beija o seu filho. Oh, meu Deus do céu. Com um beijo Judas traiu Jesus, mas com um beijo Jesus restaura todo mundo. A intimidade, o carinho, sabe, o amor restaura. Ah, mas falharam comigo, o líder falhou. Meu irmão, Jesus nunca falhou e nunca vai falhar com você. Receba um beijo dele que você vai ser curado na hora. Beijo de Jesus cura, beijo de Jesus liberta. O problema é que a gente está querendo beijo de homem, beijo de gente. Ainda que nós sejamos representantes, que nós sejamos bons representantes, mas se alguém que não é um bom representante falhar, o Pai nunca falha para conosco. Amém? Posso ouvir um amém? Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Foi até aí, né? O quarto ponto. Diga comigo, a casa do Pai proporciona. Diga proteção, filiação, suprimento, correção de rota e alegria. Não é isso? Olha os versos 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa. Diga a melhor roupa. É a veste de justiça de Jesus, irmão. É a melhor roupa. Vistam-se nele, bota Jesus, veste ele. Veste ele, está podrinho, está sujinho. Está todo arrebentado, já acha que não é mais digno. Veste ele. Veste ele. Coloque um anel em filiação, irmão. Coloca anel. Esse anel representa, é filho. A gente não entende muito dessa cultura porque a gente não fez parte daquela. A gente é de outra geração. Mas aqui, ó, anel no dedo significava tenho filiação. Eu tenho, sei de onde sou. Tenho aqui, ó, familiaridade. Eu sou achegado. Eu sou de alguém. Eu sou de um clã. Eu sou de uma casa. Eu sou de uma família. É o que você é, irmão. Você é de um clã, do clã do reino de Deus, amém? Eu tenho uma casa, a casa do Pai, amém? Você tem isso na sua vida, né? Coloca um dedo no pé e calçado nos seus pés. Irmãos, está aí, ó. Fez correção de rota. O que eu falei, gente? Vocês riram? Sempre... Deixa eu tomar uma água, gente. Porque eu estou olhando o relógio ali, ó. Falaram que tem um site aí que fica pegando as coisas dos caras que falam as doideiras aí. Eu já devo estar no top 1 lá, esse negócio. Meu irmão, escuta só. A petição do arrependimento, no ponto 3 do princípio, a petição demonstra uma total mudança de atitude. Quando ele deixa o lar, ele disse, dá-me. Ele não pediu isso para o pai? Dá-me, verso 12. Ele parte cheio de exigência egoísta. Dá-me o que é meu. E agora ele volta, sabe como que? Uma humilde petição de oração. Eu não quero ser mais um filho, me faz só um trabalhador seu. Tem gente que é filho que acha que é mais do que o outro.
E tem gente que às vezes é servo que já entendeu, rapaz, se eu estiver nesse lugar aqui, tá bom demais já. Amém? Porque, meu irmão, o que faz você ter autoridade não é a posição que você tem. Não é isso? Luiz Hermínio fala, tem ensinado sobre isso. O que faz você ter autoridade é que leva você a ter uma posição. Esse cara, quando ele volta, ele parte dizendo, dá-me. Ele volta dizendo, me faz só um teu servo. Tá bom demais. O pai fala, não vou fazer você só servo, você é filho. E toma-lhe veste, toma-lhe anel e coloca a sandália nos pés. Amém? O verso 18, 19, quando o filho está vindo, lembra que ele faz toda uma ideia de discurso na cabeça dele? No verso 18, 19, o pai interrompe o discurso dele. Interrompe ou não interrompe? Bota aí o verso 18, 19. Me tem mais uns minutinhos só. Verso 18, 19. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ó, ele está pensando, está conjecturando. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Isso é o que ele está pensando, irmão. O que ele está pensando. Mas você vai ver aí no verso 22, o que o pai faz? Interrompe o discurso que ele está querendo fazer. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam-me a melhor roupa. Diga, depressa. Meu irmão, Deus está com pressa, entre aspas, para trazer roupa para botar sobre os filhos arrebentados, sobre os filhos feridos, sobre os filhos que se sujaram. Eu sempre uso uma expressão, porque eu acho que retrata a minha realidade. Não é o que mais suja, não é o que é o mais limpo que importa, é o que mais se lava. Porque muitos de nós, às vezes, nos ensoberbecemos com a ideia, eu nunca fiz isso. Qual é a sua aplicabilidade disso? O que você fez com o que você não fez? Entende, irmãos? Ele interrompe o discurso e traga a melhor roupa, vistam nele, coloquem nele. Parou. O discurso que a gente vai... o pai fala, rapaz, eu já sei que está no teu coração, eu li o que tu estava pensando, tu veio preparando tudo. Ele interrompe o processo e ele diz, faça isso, toma aqui, isso aqui, ó. Amém? Já que aceitamos, irmãos, estar sentado nessa mesa, Ele já tem nos preparado. Amém? Há uma mesa e você aceitou. Quantos aceitaram sentar nessa mesa? Você já aceitou esse convite? Precisamos ser recíprocos também. Precisamos preparar uma mesa para Ele. Ele nos prepara uma mesa, a gente prepara uma para Ele. Tipo assim, ó, se assente aqui. Para que possamos nos relacionar com Ele diurnoturnamente, dia à noite, dia à noite, Relacionamento não é só quando você vem à igreja, irmão. É diuturnamente, dia e noite você se relaciona com Deus. Precisamos entender que não tem a ver com o eu indivíduo, diga assim, o eu indivíduo. O eu indivíduo passa, meu irmão, a perder força quando você entende o eu coletivo. Somos nós, irmãos. Não é mais o Tiago, não é o Sérgio, a Mari, a Cíntia, o Marco Bola, sabe? É nós, é a família. Posso ouvir um amém? É a família, é o coletivo. E o quinto e último princípio, o perdido dentro da casa. Nós já falamos. Ele se indignou e não queria entrar. Escute o que eu vou falar para você, eu vou terminar. As nossas escolhas têm um peso enorme. Quantos entendem isso? O que você escolheu vai ter um peso. Sejam elas boas ou ruins, elas vão afetar tudo que você é, tem e faz. As nossas escolhas, elas vão afetar tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós fazemos. Quais suas escolhas? O pródigo teve uma, o irmão do pródigo teve outra. Ambos, as atitudes, aquilo que eles fizeram, afetaram. Como sacerdote, diga sacerdote. Que é um sacerdote? Representante do sagrado, sendo pessoas relevantes,
com o que carregamos da parte de Deus, temos a responsabilidade de carregar a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus, de forma não só do saber, mas de maneira que se tenha revelação e experiência com Ele. Posso ouvir um amém? Sendo pessoas estrategicamente inseridas em todo o contexto. Que contexto? Trabalho, negócios, família e etc. Você é um sacerdote de Deus, aonde quer que você esteja. Você não é sacerdote quando você está na igreja. O sagrado está dentro de você. Você é um representante dele aonde quer que você vá. Posso ouvir um amém? Irmãos, isso é tão importante, tão simples, mas tão importante. Que tanta gente que está querendo vir para trabalhar na casa de Deus e ela não entende que ela é a casa de Deus a serviço do Senhor. Se Deus te chamou para estar dentro no sentido, literalmente, desenvolver alguma ação, ainda que parcial ou o tempo todo, como é o meu caso hoje, o Saulo é pastor aqui na igreja, mas ele não é pastor de tempo integral. Eu sou pastor de tempo integral, mas ele, como sacerdote, ele não é sacerdote quando ele está aqui, ele é sacerdote andando na casa, nos negócios, na família. Você também, amém? Glória a Deus por isso. E eu e você precisamos entender o seguinte: nós não vivemos uma realidade grega. Qual é a realidade grega? Dualismo. Eles separam as coisas. O que é santo, o que é, não. A visão de um cristão, um sacerdote de Deus, não vivemos um dualismo. Nós vivemos o quê? Uma ação integral. Nós temos uma cosmovisão. Aonde quer que eu esteja, eu tenho uma visão completa. Eu sou sacerdote nas minhas atitudes, falando com quem quer que seja alguém superior ou inferior. Eu tenho a mesma ideia, com clareza, de que eu estou aqui para servir, seja alguém que está acima ou alguém que está abaixo. Eu ofereço dons e sacrifícios, é isso que um sacerdote faz. Então não há separação entre vida secular e sagrada. O nosso sacerdócio deve ser exercido independente do tempo e espaço. Não é o lugar, não é o tempo, é o tempo todo integral. Posso ouvir um amém? Porque senão, meu irmão, nós como líderes, nós ficamos, meu Deus do céu. Não, irmão. Você sai daqui com um encargo. Você carrega dentro de você algo para dignificar o nome do Pai. Então lá no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas relações, você é sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Não fica achando que os pastores são sacerdotes e vocês não. Você é. Diga, eu sou. Se é para encher a boca agora, diga, eu sou um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Agora, é verdade que nós não devemos comunicar o que não entendemos ou vemos. Fazer a obra de Deus desprovida dele, de sua presença, de sua companhia, é a mesma coisa de que um carro sem combustível. Para que você tem um carro se não tem gasolina, sei lá qual outro combustível que você vai botar? Não sai do lugar, não anda. É a mesma coisa de que você, você é um corpo, mas está vivo. Está vivo não, está mortinho. Tem gente que, esses dias, uma pessoa foi visitar meu sogro e falou assim, rapaz, um pastor foi lá visitar ele e falou assim, rapaz, como é que ele é vivo, né? Ele contou várias histórias. E aí esse pastor falou assim, rapaz, eu converso com um monte de jovem que está mais morto do que ele. Entende, irmãos? Não é só um corpo, é um corpo vivo, ativo. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você. Diante das mesas, como diz a nossa irmã Tamires, diante das mesas, dos quais banquetes? A dos pecadores e a dos religiosos. Existem duas atitudes. Ou Jesus vai sentar, ou ele vai virar a mesa. Ou Jesus senta, ou ele vira. Lembra que onde ele virou a mesa? Eles não estavam lá fazendo na porta do templo, oferecendo sacrifício, eles estavam lá fazendo um monte de cambistas, fazendo um monte de negócio. Jesus chegou lá e fez o quê? Virou a mesa e saiu dando chicotada. Escute, eu vou falar para você. Nós somos uma igreja menina.
uma igreja menina. Hoje, quando um líder vem e chama a atenção de alguém, já alguém fala, vou para outra igreja. Se esse cara faz isso o tempo todo, você tem que ir mesmo para outra igreja. Mas se esse cara faz isso, ou essa pessoa, ok? Seja homem ou mulher, ele faz isso no zelo do Senhor, baixa um pouquinho, seja humilde e receba a repreensão. Receba a repreensão. Por que a gente é essa igreja tão menina? Você não está aqui, meu irmão, que nem no supermercado, para quero isso, quero aquilo. Não, você está aqui para receber do Senhor o que o Senhor está comunicando à sua igreja, a nós como filhos. Amém? Então, ou Deus vai sentar, ou Jesus, o Espírito Santo, ou Ele vai sentar, ou eles vão o quê? Virar a mesa, irmãos. E que eu e você possamos ter isso em mente. Qual mesa que Ele já chegou e já te convidou? Será que você está nessa ou está nessa? Se você está na dos pecadores, você fala, meu Deus, como eu sou grato ao Senhor. Se você está na dos religiosos, você precisa entender, eu sou também abençoado, eu tenho uma herança, e eu quero que outros se acheguem a sentar na mesa também dos pecadores, dos doentes, etc, etc. Eu termino dizendo um pensamento para você. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, eco ou miragem. Isso é uma frase do C.S. Lewis. Outra, desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Aspire o céu e a terra, e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Vou repetir, o único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. O amor é perturbador, irmãos. Quando o amor me tocou, ele me perturbou. Eu fiquei completamente perturbado com esse amor. Só há duas espécies de pessoas no final: os que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Viver em Deus trata-se de um lugar onde se vive por causa daquele que vive em nós. Posso ouvir um amém? Ter paz com Deus é ter paz em Deus, forma uma base inabalável sobre a qual podemos caminhar e viver e permanecer firmes. Fica de pé, por favor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos fez um banquete, nos preparou um banquete, e nós, Senhor, entendemos que o Senhor veio para se assentar. E quando o Senhor estava na casa daquele homem, os religiosos ficaram tão chateados, porque o Senhor se assentou na casa deles. E o Senhor mesmo disse: muitas vezes eu entro na tua casa e você não faz nada, você não lava meus pés, você não unge minha cabeça. O Senhor nos ajude a entender que o Evangelho, Jesus Cristo, nosso irmão, veio nos ensinar como nós somos os agentes nessa terra do Senhor. Humilde, manso, quebrantado,
não negociava princípios e valores, mas que desejava que a casa fizesse cheia, que a casa pudesse ter muitos irmãos. Senhor, nós não queremos desprezar, meu Deus, o banquete da Tua graça e da Tua misericórdia, mas também não queremos ser daqueles, Senhor, que se acham perfeitos, aqueles que são merecedores. Senhor, nós só somos merecedores por causa de Jesus Cristo. Não há nenhum mérito em nós, senão, Senhor, pelo lugar de que nós fomos achegados por este amor e por essa graça divina. Que eu e meus irmãos, Senhor, possamos compreender a largura, a altura, a profundidade, a extensão deste amor. Representado, Senhor, como o Senhor estava ali ensinando, as mesas, nos ajuda a ser um povo, uma igreja, que compreende, Senhor, aquilo que o Senhor veio fazer nessa terra. E se já compreendemos o que o Senhor veio fazer aqui nessa terra, o Senhor nos ajuda agora a aplicar o que nós temos aprendido, compreendido. O Senhor leva-nos nessa missão de carregar o Senhor, o propósito, por onde quer que nós, Senhor, possamos ir. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu queria compartilhar algo que saltou aos meus olhos, enquanto o Júnior estava ministrando. A gente já ouviu tantas vezes essa parábola, né? Mas se você for ler a Bíblia com cuidado, você vai perceber que ambos não souberam o que fazer com a herança, nem o filho pródigo, nem o que ficou, nenhum dos dois soube o que fazer com a herança, e ambos não desfrutaram da mesa, da ceia, porque na verdade eles tinham uma crise de identidade. O filho que voltou, ele queria ser igual ao servo. Ele falou, não sou. A primeira coisa que ele fala para o pai, quando ele é interrompido, ele fala assim, eu não sou mais digno de ser considerado teu filho. E o filho que ficou, a crise dele, ele fala assim, este teu filho que estava morto, que desperdiçou tudo, voltou. E aí o pai fala para ele, filho, tudo que eu tenho é teu. Deus precisa restaurar em nós a nossa identidade como filhos, para que a gente possa desfrutar da herança e repartir com outros. Mas a gente faz isso a partir da identidade de filhos e a partir do desfrutar da ceia, da comunhão com o Senhor, que ceia fala de relacionamento, de comunhão. E aí a gente vai saber o que faz com a herança, amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos adorar, vamos orar. Vamos cantar rapidamente um pedaço dessa canção, crendo no que ela nos proporciona, o que ela nos entrega. E nós vamos sair dessa manhã aqui incumbidos, né, carregando esse senso de como é que eu aplico o que eu ouvi, o que eu aplico aquilo que foi falado. Nós lemos, nós explicamos e agora chegou a hora da gente aplicar. Amém? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor,
tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. É nesse lugar que você encontra e entende, na mesa. Sem palcos ou aplausos, Esse é o lugar. longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri Esse é o lugar mais que seguro. sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Sabe onde a gente é curado? A tua mesa cura, É diante da mesa que a gente é curado. a tua mesa Isso fala de relacionamento. Esse é o lugar mais seguro. Aqui tem vinho e pão, Esse é o lugar que mais restaurador. lugar pra mim. É no lugar da mesa, no lugar do relacionamento. Tua mesa cura, Às vezes os palcos, tua mesa cura. eles nos ferem. Mas na mesa, Tem vinho e pão, a gente tem troca, tem a um gente tem lugar olhar, pra mim. a gente tem sensibilidade, amém? A tua mesa cura, a tua mesa cura. Para de se relacionar com a igreja institucionalizada. Se relaciona com a igreja família. Amém? Diga a tua mesa. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é no lugar da mesa. É no lugar dos relacionamentos. Que nós podemos, Senhor, perdoar e ser perdoados. Aqui tem vinho e É no lugar, Senhor, onde nós paramos, nos relacionamos. Senhor, paramos de correr. Paramos, Senhor, de entrar no movimento para sossegar, para perceber coisas simples, para perceber atos simples. Senhor, nos ajude a ser uma igreja que senta na mesa, uma igreja que senta para viver relacionamentos. Senhor, nos ajude a perdoar os que têm nos ofendido. Senhor, mas nós também queremos perdoar os que têm nos ofendido. Em nome de Jesus, que haja troca. Cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor, possa aplicar isso na sua vida e na sua história. Liberar, Senhor, os que têm ofendido. Mas que nós também possamos pedir perdão. Que nós também possamos ir ao encontro. Que nós possamos ajustar, Senhor, neste lugar chamado mesa, lugar do relacionamento. Senhor, não queremos que o Senhor monte um banquete e a gente se levante e vá embora para viver as nossas vidas, para viver as nossas vontades. Não, Senhor, nós queremos aprender contigo, Jesus, o nosso irmão mais velho. Quando o Senhor disse: Pai, faça a tua vontade que é feita no céu, aqui na terra, na minha vida. Que em nome de Jesus, o nosso exemplo, o nosso sumo sacerdote, o nosso representante, que está à destra do Pai, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, fora de expressões intelectuais entendidas, aquele que codifica corações quebrados, arrebentados, que choram, que sofrem. Senhor, Tu és aquele que intercede.
Tu és aquele que escuta, Tu és aquele que ouve. Senhor, que nessa mesa de relacionamento nós possamos ser essa igreja relevante. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrego o nome da família. Obrigado, papai. Chame ele de pai, chame ele de pai. Tu és meu pai. Tu és o nosso pai. Nós carregamos, Senhor, esse evangelho. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ser família, de ser filho. Vem cá, José. Você é filha. Filha que às vezes pode estar distante de nós, mas não distante do pai. Pai te ama. Pai continua sendo seu pai, seu amigo. Amém? Vamos orar. Amém? Ora aqui por ela, meu amor. Levante suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos a tua filha, Senhor. Ah, Senhor, é tua filha, Senhor, é tua filha, Senhor. Nós declaramos, Senhor, nessa manhã, restauração da identidade de filha, Senhor. Senhor, não há nada que ela possa fazer, Senhor, ou deixar de fazer. Senhor, para que, Senhor, ela seja mais amada ou menos amada por Ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um tempo de restauração da identidade, de restauração da herança. Nós, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, vestes, declaramos sandálias para os pés, declaramos um anel no dedo, declaramos, Senhor, para ela, Senhor, que tudo que é teu é dela, Senhor, como o Senhor disse para o outro filho, Pai. Ah, Senhor, nós abençoamos a nossa irmã, Senhor, abençoamos esse dia, abençoamos o novo ciclo. Senhor, nós liberamos sobre ela, Senhor, uma palavra profética, declarando que é um novo tempo. Declaramos que é tempo de mudança, é um tempo de movimento, é um tempo de uma nova estação, é um tempo de um novo ano. Em nome de Jesus, nós declaramos quebrada todo nível de oposição, todo nível de perseguição, todo nível de levante contra a sua vida. E declaramos a inauguração de um novo tempo. Nós liberamos, Senhor, ela para o seu destino profético. Senhor, para dividir, para repartir a herança do Pai com os filhos perdidos. Pai, como evangelista que ela é. Meu Deus, Senhor, com tantos dons que o Senhor a concedeu. Nós oramos em nome de Jesus, abençoando nessa manhã e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua filha. Nós abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu pai correu hoje para o teu encontro. Teu pai hoje veio te buscar, teu pai hoje veio te abraçar, teu pai hoje veio te dar um beijo. Ele te diz: eu tenho saudade de você, eu tenho saudade de você. E hoje eu vim te abraçar, hoje eu vim te beijar, hoje eu vim chegar perto para você sentir meu cheiro de novo. Cheira, tu vai sentir meu aroma, tu vai sentir o meu perfume, tu vai sentir minha fragrância. Raba cheira labaçou. Oh, ralabaxa, ralabaça. Oh, ralabaxa, ralabaça, ralabaça. Doce presença, aleluia. Doce presença.
bálsamo, Oh, bálsamo. doce presença Aleluia, do aleluia. Espírito Deus. Aleluia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele estenda as suas mãos sobre nós, que o seu rosto, sua companhia nos guie, nos dirija, hoje e para todo sempre. Você que crê, diga amém, amém? Dê um beijo nesse irmão que está ao seu lado, um beijo nessa irmã, homens com homens, mulheres com mulheres. Renova as Aleluia. nossas forças. Se você tem intimidade com alguma irmã, Presença dê um te ósculo santo. restaura.